Ok, sejam então muito bem-vindos e muito boa tarde. Obrigado aqui pela vossa participação. Acho que já está aqui uma boa casa. Estávamos a aguardar um pouco mais de uma centena de participantes. Já estavam inscritos um número superior a 130 para um arranque aqui de umas atividades de divulgação deste novo projeto e consórcio do Ridata, que é com um grande prazer que toda esta equipa que coordena esta iniciativa nacional, uma equipa composta pela Universidade do Minho, Universidade de Coimbra, ISCTE, Instituto Politécnico de Bragança e a Nova de Lisboa, que nos juntámos para trabalhar e para corresponder a uma solicitação da FCT, FCCN, para o desenvolvimento do Programa Nacional de Ciência Aberta, Dados Abertos de Investigação. Há um conjunto de atividades, de resultados, de formações, de documentos a entregar durante este ano 2025 no âmbito deste Programa Nacional, e o RIDATA está aqui para servir este programa nacional, incluindo também servir uma iniciativa de coordenação global dos centros de competências de gestão de dados de investigação, 14 centros que vão também desenvolver atividade em Portugal ao longo deste ano, ou tendencialmente poderá se prolongar um bocadinho. Portanto, é este o nosso arranque das atividades. Quisemos fazer desta forma simbólica, associando-nos a uma atividade interessante, uma iniciativa internacional que nasceu muito nos Estados Unidos, mas agora já está um bocadinho expandida por todo o mundo, que é a Love Data Week. A semana culminará com o Dia dos Namorados e, entretanto, há já alguns anos que resolveram estes colegas nos Estados Unidos e agora um pouco por todo o mundo, celebrar aqui de uma forma diferente uma nova cultura para os dados, preocupações em torno da gestão dos dados no contexto da ciência aberta, dos dados que sejam mais fair, e portanto desenvolveram essa iniciativa e é isto mesmo que nós nos associamos e estamos aqui a desenvolver esta atividade. Um, E, portanto, sejam muito bem-vindos. Entretanto, já temos aqui o bom número de pessoas que se juntaram. Estão aqui outros colegas aqui também do Ridata na organização. Tenho aqui a minha colega Catarina Domingues, da Universidade de Coimbra, que me dará aqui apoio também nesta sessão, a quem muito agradeço. Nós vamos aproveitar então esta semana, apesar de estarmos muito numa fase embrionária do projeto e até ser assim um bocadinho arriscado já começarmos a fazer estas atividades, mas quisemos mesmo forçar-nos a desenvolver já um conjunto de apresentações para no âmbito desta semana, para começassem já a conhecer o RIDAT e a conhecer as pessoas que estão envolvidas e a conhecer um bocadinho o plano de trabalhos. Eu sou o Pedro Príncipe, da Universidade do Minho, coordeno o projeto, o consórcio RIDATA, e tenho muito prazer em juntar-me com um conjunto de colegas que vão, quase 50, que estão envolvidos na atividade de organização e na atividade de realização deste consórcio barra projeto RIDATA, a rede para a gestão de dados de investigação, uma rede de suporte à gestão de dados de investigação em Portugal. Durante esta semana, todos os dias, do meio-dia a um webinar, diferentes tópicos. Estamos a divulgar, começamos aqui com um tópico mais abrangente sobre práticas de gestão de dados. Temos dois colegas investigadores que nos vão partilhar as suas práticas e aproveitamos também nos primeiros 10 minutos para dizer o que é que a Ridata se propõe fazer neste ano. E, portanto, no final depois anunciarei os webinars, mas a ideia é focar em práticas ou serviços que apoiem uma boa gestão de dados ao longo do ciclo de vida da investigação, e é essa a preocupação da Ridata. Para hoje nós vamos ter uma investigadora, Elizabeth Marchante, da Universidade de Coimbra, e um investigador, Tiago Barbosa, do Instituto Politécnico de Bragança. Eles daqui a pouco já se vão apresentar e partilhar os projetos em que estão envolvidos e as práticas que tiveram a gerir dados mais abertos, tão abertos quanto possível, tão fechados quanto necessário, mais abertos, mais sensíveis, mais public domain. Eles vão partilhar essas práticas e as experiências que tiveram no âmbito de diferentes projetos, e eu vou só fazer aqui então uma breve apresentação do RIDAT e o que é que se propõe, e depois no final poderão também fazer perguntas. Um, Tanto à Elizabeth como ao Tiago, e também alguns detalhes que queiram saber sobre
o Redata. Estes dois primeiros slides ainda em inglês, que foi assim a forma como nós também apresentámos e candidatámos o projeto, e assim fica mais claro, e depois os detalhes dos resultados já os tenho em português para também ficar mais claro. Mas esta rede de suporte, de rede de apoio nacional, visa estabelecer aqui uma comunidade de prática em torno da gestão de dados de investigação, quase que construindo aqui um capacity hub que procure em diferentes domínios das políticas, da formação, das práticas de curadoria, apoiar as instituições, apoiar os centros que também estão a desenvolver atividades este ano. No âmbito do Programa Nacional de Ciência Aberta, Dados Abertos de Investigação, financiado pelo PRR, uma iniciativa da FCT-FCCN. Portanto, operar três centros de competências, políticas, formação e curadoria de dados, são sempre estes os pilares que assenta esta rede de apoio, tendo sempre como premissa a ideia de que precisamos de uma cultura de gestão de dados alinhada com os princípios dos dados FAIR, tornar os dados findable, accessible, interoperable and reusable, localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reusáveis, na convergência com os princípios que também são inerentes à construção que decorre neste momento no espaço europeu da European Open Science Cloud. Este diagrama representa um bocadinho a visão desta rede, a ideia de que nós temos um conjunto de parceiros que se juntaram num consórcio para facilitar a operacionalização desta rede e providenciar o suporte a este programa nacional, o suporte à FCT, FCCN, mas depois, e temos um conjunto de eixos que vão nortear a nossa ação, mas depois queremos servir os centros, os RDM Centers, como vocês veem, os centros que também foram aprovados e no âmbito deste programa nacional, são 14 centros que a FCT, FCCN aprovou, vamos servi-los a partir de um conjunto de work packages de atividades concretas, mas muitas destas ações têm um alcance para além dos centros, portanto têm um alcance nas Portuguese Research Institutions, podendo servir todas as instituições. Diretamente algumas onde podemos fazer algumas atividades, mas basicamente muitos das pessoas, dos profissionais, dos investigadores, dos coordenadores de projeto, etc., poderão beneficiar das ações que o RIDATA poderá desenvolver ao longo do ano. Para que a apresentação fosse simples, são 5 destaques que são um bocadinho norteados pelos 5 objetivos centrais do RIDATA, e só é uma forma de antecipar um bocadinho os resultados, os principais resultados, vá lá, com potencial de exploração e que vão ficar para a comunidade, que vocês já têm conhecimento e que vão ficar já com conhecimento que eles vão ocorrer ao longo deste ano. Uns numa fase mais inicial, outros mais a meio do ano, portanto o plano de atividades depois nós também vamos dando conta e a informação também vai ficando disponível nos canais de comunicação do RIDATA que estamos a desenvolver. Portanto, o projeto arrancou há um mês, há menos de um mês, portanto, as atividades, fizemos o kick-off numa reunião do consórcio no dia 10 de janeiro e, portanto, estamos aqui a fazer o setup todo inicial. Portanto, 5 objetivos, 20 resultados, assim, expectáveis, visíveis, que têm impacto para todos nós, para a comunidade nacional, para muitos de vocês, que agradeço muito estarem aqui nesta ação. Portanto, há uma área de políticas. Nós podemos ter excelentes serviços, boas ferramentas, boas práticas, mas, no entanto, se não tivermos frameworks que orientem as políticas institucionais, políticas dos financiadores, não conseguimos fechar este círculo, não é? Portanto, nós o que vamos então estabelecer é um quadro de referência para políticas institucionais de ciência aberta e para estratégias de implementação de gestão de dados de investigação. Para além do framework, que é um requisito que a FCT nos solicitou, nós também vamos criar um toolkit com guidance para implementar estas políticas, com modelos de políticas em diferentes níveis, de diferentes organizações.
E achamos que é muito interessante completar este framework e este toolkit com a criação de um grupo nacional, um Special Interest Group, dedicado a políticas que congrega responsáveis institucionais, de reitorias, de presidências de politécnicos, de conselhos diretivos de institutos de investigação, que se juntem num grupo que procure perceber como é que se consegue depois implementar e levar para o terreno estas políticas. Portanto, esta é a área 1 de resultados. A área 2 de resultados é o tal pilar central, que é a parte da formação. Um programa de formação profissional, portanto, formação para os que exercem a administração de dados, curadoria de dados, que gerem repositórios digitais nas instituições, e depois também um centro de capacitação mais amplo para investigadores, responsáveis de projetos de investigação, etc. Portanto, há um conjunto de ações que nós vamos desenvolver, um programa de desenvolvimento profissional com workshops para curadores de dados, gestores de repositórios, etc. Um programa de formação de formadores, portanto, capacitar formadores que depois podem disseminar estes materiais, estas práticas nas instituições, mas também um conjunto de ações que inclui workshops e guias e cursos online para investigadores. E criar em paralelo, uma rede portuguesa de data stewards. Esta é também uma ação central aqui, que também é muito importante e que será coordenada por também uma equipa do RIDATA, sediada no ISCTE UL. A área 3, os objetivos 3 têm a ver com o pilar da curadoria. Portanto, é preciso desenvolver um conjunto de guias, de diretrizes, de destaques de boas práticas para uma curadoria adequada dos dados, ao nível, eh, a diferentes níveis, desde do investigador, do responsável do laboratório, aos responsáveis institucionais, a quem oferece serviços a nível institucional. Portanto, vai ser desenvolvido um conjunto de materiais e serviços de apoio e de referência que serão importantes e, portanto, uns mais robustos, outros mais simples, mas na prática, vamos também tentar vamos tentar criar um catálogo que agregue esta informação, um conjunto de ferramentas que possa ser de apoio a uma área também muito importante e central no desenvolvimento do RIDATA, que são as questões de proteção dos dados sensíveis, licenciamento dos dados, e ter também sempre como foco. Daí esta ideia da nova cultura para os dados, também um framework para a aplicação dos princípios FAIR, ter noção de como é que estes princípios que orientam os dados FAIR se depois se consubstanciam na prática. Acompanhar isto com um serviço de helpdesk, com uma boa knowledge base que vai ser construída em conjunto com todos os 14 centros e um serviço de ticket que te pode apoiar e satisfazer necessidades básicas da comunidade de investigação nacional. Quase a terminar, o outro objetivo central são os tais centros de competências. Há aqui estes 3 eixos que orientam e na prática as instituições que estão agregadas neste consórcio vão ter a capacidade de responder em diferentes regiões à dimensão do desenvolvimento da política, da formação e dos materiais de suporte à curadoria de dados. Portanto, estes são estes 3 centros e, portanto, criar aqui uma rede com todos os centros que foram criados em Portugal, estes 14 centros. Temos aqui uma dinâmica que nós vamos criar em torno quase de uma Assembleia Geral do RIDATA com todos os 14 centros para estarmos articulados nesta iniciativa nacional que é quase um boost para uma boa gestão de dados em Portugal. E por último, tentar que esta experiência que estamos aqui a desenvolver num sprint coletivo nacional possa culminar num modelo de governação interessante para uma rede de apoio que não seja só algo centralizado numa tutela nacional, mas sim descentralizado em diferentes players institucionais que possamos ter a capacidade depois num modelo de governação comunitário operacionalizar esta rede. É um desafio, mais para o final do ano conseguirmos perceber como é que estas coisas se poderão fazer. O que interessa são as coisas concretas que nós vamos fazer a partir dos 3 eixos. Quadro de políticas, centro de capacitação e ações de formação e materiais de curadoria, para uma boa curadoria de dados e publicação e abertura de dados de investigação.
Portanto, são estes os três work packages centrais, por assim dizer, agora partilhando um bocadinho da estrutura do Redata, que depois são apoiados por um suporte helpdesk e uma área de comunicação com uma coordenação que liga à FCT, FCCN e aos 14 centros que estão em curso. Portanto, de uma forma muito rápida, eu queria mesmo usar só os primeiros 20 minutos para fazer a abertura do webinar e a apresentação da Redata. Fica aqui, portanto, estejam à vontade para colocar questões agora no chat que eu responderei, mas e no final abrimos para o caso de quererem fazer perguntas sobre o Redata. Claro que ficam aqui muitos detalhes para falar, mas teremos tempo nos próximos meses e também nos recursos de comunicação que nós vamos criando para tornar mais claro esta iniciativa nacional que vai se nortear por estes 5 objetivos e estes 20 resultados que queremos apresentar para toda a comunidade nacional. Pronto, esta é a primeira parte do webinar, a apresentação de Redata, a abertura do webinar. E agora, o que é interessante é já abrirmos um bocadinho do que nós queremos fazer. Queremos ir ao terreno, falar com investigadores, nas realidades de cada centro de investigação, de cada projeto, são diversas. E, portanto, nós quisemos já trazer para este primeiro webinar e de correr o risco de ter já aqui duas experiências completamente diferentes, representação de projetos de diferentes áreas disciplinares, e por isso convidamos uma investigadora da Universidade de Coimbra, Elizabeth Marchante, e um investigador do Instituto Politécnico de Bragança, também com responsabilidades institucionais na própria presidência na equipa da presidência do Instituto, o Tiago Barbosa. Eu peço para vocês se apresentarem, Elizabeth e Tiago, quando começarem a falar, porque assim simplificamos. E partilha então os vossos projetos, o desenvolvimento da vossa atividade de investigação e como é que então foi essa gestão dos dados e como é que vocês, ou a publicação dos dados, o que vocês nos quiserem partilhar das vossas práticas, desafios, dificuldades, coisas que acharam que fizeram muito bem ou dúvidas que tiveram nesses processos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e vamos então partilhar um bocadinho neste espaço de almoço ou pré-almoço as vossas práticas e dou já a palavra à Elizabeth agradecendo muito a disponibilidade. Sente-te à vontade para te apresentar melhor, está bem? Ok. Muito bom dia a todos e todas. E antes de mais, muito obrigada por me convidarem para vir falar aqui um bocadinho sobre o projeto Invasoras.pt, onde eu tenho estado bastante envolvida. Espero ir de encontro às expectativas, mas vou falar um bocadinho de contextualização do projeto para as pessoas entenderem porque é que se justificou um projeto destes e porque é que é importante ter os dados abertos, e depois estou disponível para questões. Vou partilhar Excelente, aqui a minha tela. excelente, obrigado. Podem ir sempre colocando as questões no chat se quiserem, depois no final podemos ter um momentozinho de áudio se quiserem. Força, Elizabeth. Ok, creio que já estão a ver. Sim, Ui, deve estar quase a chegar. Sim, sim, está perfeito. ok, Força. então, eu começo por dizer que isto é um contexto muito particular de ciência cidadã e de espécies de plantas invasoras, que eu depois explicarei. Mas é neste contexto que nós fazemos o projeto e que achamos importante disponibilizar os nossos dados de forma a estarem acessíveis a todos. Esta plataforma tem mais de 10 anos, foi iniciada em 2013 e é uma plataforma que disponibiliza informação sobre plantas invasoras para Portugal, continente e ilhas, tem diversos materiais informativos e educativos e tem um componente muito importante que é uma plataforma de ciência cidadã. O que é isto? Primeiro, o que são plantas invasoras? Plantas invasoras são plantas que vieram de fora de outros territórios, muitas vezes intencionalmente, mas também outras vezes por acidente, que se conseguiram estabelecer e reproduzir sozinhas no nosso território, sem a ajuda do homem, portanto estão, por assim dizer, por conta própria, e estão demasiado bem por conta própria, porque conseguem se afastar dos locais onde foram introduzidas, muitas vezes para grandes distâncias, conseguem atingir grandes densidades e com isso conseguem causar impactos negativos a vários níveis. Não só na biodiversidade, e são uma das grandes ameaças à biodiversidade em termos globais e também em Portugal, mas em termos socioeconómicos e até de saúde pública em alguns casos. Portanto, são espécies que têm impactos muito negativos, apesar de a população ainda não estar, se calhar, muito alerta, a níveis muito variados. Porque a ciência cidadã, uma breve definição de ciência cidadã, a ciência cidadã envolve os cidadãos na investigação científica e tem a geração de novos conhecimentos ou compreensões
para a área em que está a trabalhar. Os cidadãos podem ter papéis muito diversos nestes projetos, mas têm sempre um papel significativo e muito importante. Por que incluir cidadãos na gestão de invasoras? A gestão de invasoras inclui vários níveis e tem uma parte muito importante de prevenção e de sensibilização para conseguirmos prevenir, de detecção precoce e resposta rápida às espécies que vão entrando e depois há controle e contenção de espécies que já estão muito estabelecidas e que já estão no território de uma maneira bastante mais abrangente. Para qualquer um destes níveis é muito importante o envolvimento dos cidadãos, não só porque os cidadãos, se estiverem alerta, podem ajudar a prevenir e a detectar as espécies inicialmente, mas também porque se não estiverem alerta, podem estar a contribuir para aumentar ainda mais o problema e também se estiverem alerta podem ajudar nas ações de controle e de contenção e, portanto, ter um papel muito ativo na contenção deste problema. Portanto, é muito importante o envolvimento dos cidadãos. Portanto, o principal objetivo deste projeto é mesmo sensibilizar para este tema, dar a conhecer as espécies de plantas invasoras, envolver o público em diferentes fases, tanto no mapeamento e na detecção, como também depois no controle e na divulgação. Quem promove esta plataforma desde 2013 são investigadores do Centro de Ecologia Funcional do Departamento de Ciências da Vida aqui da Universidade de Coimbra e também do CERNAS, da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra também. Uma grande componente é a parte de sensibilização e de disponibilizar informação, portanto nós temos um website com muita informação variada sobre as espécies, sobre o controle, sobre o tema em geral. Temos muitos materiais impressos e disponíveis de forma também aberta em PDF e para qualquer pessoa poder aceder sobre diferentes temas, desde a parte mais de identificação, de gestão, da ciência cidadã, de coisas simplesmente para alertar. Fazemos muitas ações de formação, workshops, palestras para públicos muito diversos, de maneira a envolver as pessoas que têm algum relacionamento com as espécies invasoras, mas também o público em geral, que precisa de estar alerta. Temos redes sociais para conseguir chegar também a públicos diferentes. E temos a parte central da plataforma, que é então a plataforma de ciência cidadã. Aliás, desde 2013 até 2023, durante 10 anos, nós tivemos aplicações dedicadas, portanto eram dentro do website e também para Android e iOS, e eram exclusivamente para registro de espécies de plantas invasoras, e depois isto mudou em 2023, que eu já falo um bocadinho mais à frente. Ao longo do tempo nós tivemos muita participação, apesar de não serem números astronómicos, para uma área tão específica e tão particular, nós tivemos muito mais participação do que tínhamos expectativas no início. A participação é muito variável ao longo do tempo, dependendo do tempo que nós temos para investir e fazer ações de divulgação, se as espécies estão mais visíveis ou não, quais é que são as mais atrativas dentro de cada época, portanto, vê-se uma grande variação ao longo do tempo e as espécies que são registadas também é muito variável, dependendo muitas vezes das espécies que são mais visíveis, mais fáceis de identificar, mais presentes no território, mas temos registros de todas as espécies que temos na lista. Uma parte muito importante na ciência cidadã e nestes dados que nós recolhemos é a sua validação, ou seja, os dados podem ser utilizados, como eu vou falar mais à frente, para investigação, mas também para gestão e mesmo implementação da legislação. Portanto, é muito importante que os dados estejam validados. Nós pedimos sempre fotografia, só é possível fazer o registro das espécies com fotografia. Nós validamos a identificação, quando temos dúvidas, contactamos os utilizadores ou não validamos se não estiver correto. E aqui, por este gráfico, que vem a vermelho os avistamentos submetidos e a verde os que foram validados, uma grande parte dos dados são validados, portanto, a participação ainda está enviesada para pessoas que sabem identificar as espécies e que também isso facilita-nos a segurança com que nós temos nos dados, mas por outro lado diz-nos que nós precisamos investir muito mais a chegar a quem não está alerta para este tema e que nós às vezes aprendemos a ensinar a identificar as espécies e a dizer não é esta espécie porque esta característica ou outra não se vê ou precisa de tirar fotografias melhor, portanto nós temos algum nível de interação com os utilizadores. Os nossos dados, os dados validados, estão todos disponíveis nesta plataforma global de partilha de dados de biodiversidade, os BIF, e que são dados abertos, qualquer pessoa pode aceder, fazer o download, utilizar para
os fins que necessitar. São dados FAIR, que estão standardizados e disponíveis de uma maneira que se conseguem facilmente encontrar, aceder, são interoperáveis, não sei dizer isto em português, interoperável, portanto, podem ser utilizados em plataformas que tenham características semelhantes, podem ser reutilizados para diferentes fins. Além disso, são também partilhados com o ES-IASIN, que é uma plataforma europeia que faz a gestão da implementação do Regulamento Europeu de Espécies Invasoras, portanto, uma parte mais a nível de implementação da legislação, e que os dados também estão partilhados. Mas a partir de 2023, e aliás desde 2019, mas depois de julho de 2023, de uma forma exclusiva, nós mudamos a ferramenta que tínhamos para registro das espécies, deixamos de ter uma aplicação dedicada, mas passamos a ter um projeto numa aplicação global, que é o iNaturalist, que tem a rede portuguesa, que é o Biodiversity for All, e, portanto, a utilização dos dados continua semelhante, mas a maneira como as pessoas registram os dados é esta plataforma global. O que teve bastantes vantagens em termos de abrangência, portanto, muito mais pessoas utilizam esta plataforma do que utilizavam a nossa, e além do que a validação dos registros é feita pela comunidade também, o que a nós nos tira algum trabalho, porque não temos que ser nós a fazer a validação de todos os registros. Esta plataforma permite ver as estatísticas e como é que vão sendo validados os dados. Os dados têm um grau de pesquisa quando vários investigadores ou utilizadores concordam com a identificação, o que não é 100% seguro, e nós, quando utilizamos dados para um determinado fim, vamos verificar os dados e às vezes encontram-se coisas que não estão bem identificadas, mas de uma forma geral os graus de pesquisa têm mais segurança na identificação, e depois há dados que ainda não foram verificados por investigadores, e portanto investigadores ou outros utilizadores, e que precisam de mais pessoas a concordar para passarem a grau de pesquisa. Os dados, as espécies que são mais registadas, há alguma variação, mas continuam tendencialmente a ser as que eram mais validadas também, mais registadas na plataforma dedicada de invasoras.pt, portanto, são sempre as espécies que as pessoas têm mais facilidade em não só detectar, como em identificar. E os dados são também partilhados com o GBIF de uma forma regular, portanto, ficam aqui disponíveis na mesma, tal como na versão anterior. Estes dados são de todas as espécies que são registadas nesta plataforma, portanto, não são só os dados do nosso projeto criado nesta plataforma, mas são os dados globais, portanto, tem depois que se extrair quando se quer utilizar os das plantas invasoras. Como é que nós temos utilizado os dados e daí também ser tão importante termos os dados validados, acessíveis e de forma aberta para quem quiser utilizar? Nós conseguimos rastrear a utilização nos BIF, agora com o iNaturalist é mais difícil porque são os dados todos, mas nos que nós tínhamos dedicados só da nossa plataforma, temos volta de 380 citações, mas nós também temos utilizado os dados para vários projetos nossos, e há vários investigadores e gestores que nos pedem os dados regularmente para poderem utilizar nas suas funções. Em termos de utilização, destaquei aqui 4 ou 5 exemplos. O lado, a detecção precoce de uma espécie que ainda está restrita ao noroeste do país, e portanto nós fizemos um investimento grande em motivar os cidadãos para nos ajudarem a detectar esta espécie, e havia muito poucos registros e aumentou bastante à medida que nós fomos investindo na divulgação e chamando a participação do público. Com espécies que já estão muito distribuídas, nós fizemos para várias espécies da acácia modelação para conseguirmos perceber onde é que faltavam mais dados, onde é que os dados dos cientistas e dos cidadãos não correspondiam ou estavam em falta, para conseguirmos priorizar a utilização da plataforma. No caso da erva das pampas, que é uma espécie que temos trabalhado muito e que temos uma estratégia Portugal, Espanha e França para o seu controle e a sua detecção, temos utilizado os dados de ciência cidadã para conseguirmos, por um lado, fazer a distribuição e a presença no território, mas, por outro lado, utilizar estes dados para conseguir priorizar a gestão que é feita e com uma forte
investimento em detecção precoce e resposta rápida, e para isso é muito importante aqueles pontinhos sozinhos, isolados em algum ponto do país. E temos também um projeto bastante diferente com um agente de controle biológico com que trabalhamos para uma das acácias, a acácia de espigas, e que também temos pedido a participação dos cidadãos para fazer este registro do agente, que nos tem ajudado muito a fazer a monitorização ao longo de todo o território. Portanto, ele já está bastante disperso e é difícil para nós, como investigadores, chegarmos a todo lado, e é muito importante que os dados que os cidadãos nos submetam vão completando a monitorização ao longo de toda a costa portuguesa. Para finalizar, esta plataforma tem promovido a sensibilização dos cidadãos de uma forma geral sobre invasões biológicas, apesar de muitas vezes serem cidadãos que já estão de alguma forma interessados. Tem promovido o forte envolvimento dos diferentes públicos, desde técnicos e operacionais e pessoas que trabalham na parte da conservação dos municípios, mas também público em geral, e tem contribuído para a gestão das espécies. Contribui para o aumento tanto da prevenção como da detecção precoce de espécies que são detectadas de novo em algumas regiões, não necessariamente a nível nacional. Disponibiliza os dados de forma aberta, e, portanto, qualquer pessoa pode aceder a estes dados e utilizá-los para investigação, para gestão, para o que for necessário. E, de uma forma geral, a plataforma tem estado a contribuir para a gestão destas espécies, para a ciência e para a gestão, e incluindo também a implementação da legislação, porque para se implementar temos que saber onde é que estão as espécies. E muito obrigada, depois fico disponível para algumas questões que tenho. Excelente, Elizabeth. Muito obrigado também pela capacidade de síntese e também de ir direto ao ponto que nós nos propusemos aqui, também o destaque do processo, do projeto, da atividade de investigação associada às dimensões dos dados e da abertura, da partilha da gestão. Muito obrigado, Elizabeth. Vão pondo questões no chat se quiserem já clarificar alguma coisa ou partilhar alguma dúvida, e eu passava a palavra ao Tiago, também pedia para se apresentar e depois partilhar também a atividade de investigação e o destaque à dimensão dos dados. Sim, senhora. Olá, bom dia ou boa tarde, em função das Sim. circunstâncias, já almoçaram ou não. Eu estou a tentar carregar aqui os slides, vamos ver se sou bem sucedido nesse facto, eu julgo que sim. Só vou ter que fazer aqui uma pequena alteração da minha parte, se não se importarem. Sim, Sim, senhora. sim. Ok, Está perfeito, está perfeito. estamos a ver então. Muito bem, obrigado. Excelente. E, em primeiro lugar, muitos parabéns pelo arranque deste projeto, que é um projeto que é estrutural para nós aqui em Portugal, na verdade. E agradecer a presença aqui antes do almoço ou após o almoço de tanta gente, e o convite do Pedro e da Clarice. O Pedro estava a dizer que eu tenho algumas funções institucionais, e eu neste momento estou aqui a fazer uma apresentação na qualidade de investigador, portanto, tudo que eu te estarei a dizer não tenho nada a dizer, não tenho, tem nada, ou poderá ter, como vocês vão entender no fim, com os princípios e com algumas ideias de que nós temos do que poderá ser a política de gestão de dados aqui no Instituto Politécnico de Bragança. Deixa-me só ver se eu consigo. Sim, muito bem. Quem é que eu sou, o que é que eu faço? Bom, o mais interessante aqui é entendermos quais são os meus interesses em termos de investigação. Eu venho da área das ciências do desporto e, portanto, como vocês sabem, a área das ciências do desporto é uma área que envolve muitas questões relacionadas com a saúde e a promoção do bem-estar, por um lado, e podemos estar a trabalhar com pessoas de todos os tipos, e, portanto, estamos naquela área do chamado do desporto para todos. Mas também pode ser mais numa área de rendimento, na identificação de atletas talentosos que podem ser os futuros heróis de um determinado país, ou podem ser exatamente esses, podem ser os atletas da elite, os melhores atletas de um país, os melhores atletas de uma determinada nação. E, portanto, eu trabalho bastante com este tipo de pessoas, os atletas da elite. E quando falamos em atletas da elite, vocês já estão a entender que vou ter que falar muito em questão da sensibilidade de dados. Como é que nós fazemos a gestão, ou poderá ser efetuada a gestão, em termos de dados de pessoas que possam ser particularmente sensíveis a esses tipos de dados. Bom, onde é que nós publicamos os nossos trabalhos? E, portanto, grande parte destes dados são partilhados, são através daqueles entregáveis que são tradicionais, como possam ser, por exemplo, os artigos quase experimentais ou artigos de revisão, como seria de esperar. Pode ser na orientação de trabalhos académicos, como sejam dissertações ou sejam mestrados, dissertações de mestrado ou teses de doutoramento. Podem ser também trabalhos em eventos científicos, com os nossos pares.
Mas também fazemos muito trabalho que são relatórios mais individualizados sobre esses atletas de elite, que podem ser relatórios privados ou podem ser relatórios públicos. Portanto, uma grande parte da partilha dos nossos dados, já tratados, serão feitos por esta via. Mas nós trabalhamos numa área de investigação bastante aplicada. E como trabalhamos nesta área de investigação bastante aplicada, não chega à publicação do artigo. E muitas vezes o que acontece é que o nosso principal objetivo é ajudar aqueles que fazem parte dos nossos estudos, é ajudá-los a atingir os seus objetivos. Os seus objetivos podem ser bater um recorde nacional, pode ser participar num grande campeonato internacional, pode ser um campeonato da Europa, um campeonato da Ásia, pode ser um campeonato do mundo, pode ser ir aos Jogos Olímpicos, pode ser fazer uma final nos Jogos Olímpicos, ou pode ser ganhar uma medalha numa destas grandes competições. E, portanto, nós temos que tomar também isso em consideração durante o nosso processo de gestão de dados. A grande parte das coisas que vou partilhar convosco são práticas do meu período, durante 2012 a 2020. Eu fui professor numa outra instituição, na Nanyang Technological University, em Singapura, tendo iniciado como professor assistente e eventualmente tornado-me professor associado com tenor. E, portanto, muitas das coisas que vou estar aqui a partilhar convosco têm a ver com essa prática e essa política de gestão de dados que era efetuada à época. Como imaginam, tudo o que eu estou a partilhar tem a ver com as minhas percepções dessas mesmas políticas e dessas práticas, portanto, não tem nenhuma aderência à definição de políticas institucionais por qualquer instituição com a qual eu tenha contrato agora no presente ou eu tenha tido no passado, naturalmente. Bom, portanto, eu vou apresentar isto na perspectiva do investigador, o que é que ia acontecendo comigo enquanto investigador do ponto de vista desta gestão de dados. E quando falamos em gestão de dados, falamos em ciência aberta, e quando falamos em ciência aberta, falamos de uma investigação responsável e as questões da integridade. Portanto, mesmo antes de começarmos a falar num projeto propriamente dito, todos nós investigadores tínhamos de ser submetidos a processos de formação, de training, de treino. Estas formações podiam ser não tanto híbridas, podiam ser presenciais ou online. A grande maioria seriam online. Aqui estou a demonstrar com um exemplo de um dos cursos que eu tive que frequentar relacionado com as questões da ética, e temos aqui os diversos módulos que teria que frequentar. E vou chamar a atenção para aqui um módulo relativamente à investigação, que são baseados na recolha de dados. E depois aqui um outro módulo que tem a ver com a gestão de dados e da privacidade desses mesmos dados quando falamos em questões relacionadas com a saúde. Este H tem a ver com as questões relacionadas com a saúde. Eu fui, para preparar esta apresentação, fui rever alguns desses textos que nós tínhamos e coloquei aqui um que era bastante importante para mim à época e continua a ser importante, que tem a ver com os riscos associados com estes dados e com a possibilidade de invasão da privacidade e de quebras de confidencialidade. E como é que isto pode ter repercussões para os nossos participantes do ponto de vista criminal, do ponto de vista civil, mas também possa ter algum tipo de repercussão para esses mesmos participantes do ponto de vista financeiro, na sua empregabilidade e na sua reputação. Que é uma preocupação no meu caso. Reparem que, se eu vos digo que estou a trabalhar com atletas da elite, eu tenho que ter alguma cuidado com os dados que eu tenho que gerir desses mesmos atletas para evitar fundamentalmente estes três aqui. Quando eu estou a trabalhar no chamado desporto para todos, se calhar não tenho que ter tantas preocupações nesse sentido. Estávamos aqui a apresentar um exemplo de um treino que eu tive então, mais relacionado com a ética e com a integridade do ponto de vista genérico, mas também tínhamos formações um bocadinho mais precisas, mais particulares, mais afuniladas. Este foi um outro curso que também tive que realizar e que tem um modo claramente que tem a ver com como é que nós devemos fazer a gestão e a prática e a partilha desses dados e dessas evidências. E o módulo começa logo por dizer que claramente nós devemos estar a partilhar os nossos dados. Por um lado, para ajudar à disseminação e ao desenvolvimento do conhecimento que está a ser produzido. Por outro lado, para verificação e para replicação, no sentido da identificação de alguns problemas que possam existir ou não na qualidade da forma como a investigação está a ser realizada. Mas ainda assim, temos que estar conscientes que, por vezes, nós temos que limitar a forma como esses dados são publicados. São publicados na forma processada nos integráveis, como eu estava a apresentar, das dissertações, teses ou trabalhos publicados como os artigos, mas também podem ser os respectivos dados em bruto. Temos que tomar esses casos em particular, estes dados sensíveis em determinadas populações que sejam mais sensíveis.
Ora, como julgo que todos nós também estamos a imaginar, toda esta política é baseada em princípios FAIR, que já foram descritos nas duas apresentações prévias, portanto eu julgo que todos nós que estamos aqui temos conhecimento deste mesmo facto. Mas quando nós falamos em identificáveis, normalmente é uma preocupação que nós temos nestas populações mais especiais. Como é que nós evitamos termos identificáveis que possam quebrar a confidencialidade, como apresentei naquele primeiro trecho que vos indiquei? Bom, um dos primeiros e mais simples há uma base de dados com os dados em bruto, mas também depois tem que haver um outro documento que me remete cada uma linha de dados para uma determinada pessoa. E estes dois documentos não deveriam estar num único ficheiro, deverão estar em ficheiros separados, autónomos, em que, falando, e é o meu caso particular de estudos com humanos, eu vou ter o sujeito 1, S1, e tenho os dados em bruto do S1, desse sujeito 1, e haverá um outro documento à parte, onde eu faço os respectivos identificáveis do sujeito 1, o nome, os contactos e por aí fora. Mas voltando à questão das ciências do desporto e às minhas questões muito prementes, que têm a ver com outro tipo de identificáveis, algo que se faz muito no domínio da ciência, das ciências biomédicas, nas ciências do desporto e da saúde, é recolhermos dados como seja a idade, a estatura e a massa do sujeito. Ora, reparem, se eu te digo que no meu estudo estou a estudar um grupo muito particular, seja uma seleção nacional, e se eu tenho lá a idade, a massa e a estatura desse sujeito, isto são considerados como identificáveis. Porque no grupo daquelas 20 pessoas, qual é a probabilidade de termos duas ou mais com a mesma idade, com a mesma estatura e com a mesma massa? Portanto, é este tipo de considerações que nós temos que tomar. E não basta ser estas características demográficas, podem ser outras características mais técnicas que podem fazer com que o sujeito seja identificável. Eu gerei de forma perfeitamente aleatória este scattergram aqui. Mas em função do tipo de dados, do tipo de variável dependente e de variável independente que eu coloco aqui, este sujeito ou este sujeito podem ser identificáveis. Imaginem que eu digo que é o seguinte: esta é a seleção portuguesa de atletismo. E estou a estudar os velocistas portugueses. E isto aqui é a prova de 100 metros. Ora, se isto for a velocidade dos 100 metros, eu rapidamente consigo identificar este sujeito, pese embora não há aqui nenhum tipo de identificável. Portanto, não basta retirarmos os contactos e as identificações dos nomes das pessoas em alguns tipos, em algumas áreas científicas, não basta retirarmos as características demográficas, às vezes também temos que retirar do acesso público, pelo menos durante algum tempo, algumas das variáveis que possam ser mais críticas. É lógico que há outras variáveis que é muito mais difícil de eliminarmos. Ora, reparem o seguinte: se o meu atleta em 2014 está com este tipo de rodas aqui e em 2016 ele aparece nas competições com este tipo de rodas aqui, bom, é relativamente fácil de identificar o que é que foi feito, porque é que foi feito e por quem. E da mesma forma, se de 2016 para 2017 nós alteramos aqui o capacete. Portanto, há aqui um conjunto de dados que depois também são manifestamente difíceis de mantermos com alguma reserva. Bom, o que é que acontece? Isto tudo relativamente antes do início da investigação. Durante a investigação. Bom, durante a investigação, logo no início da investigação, algo que tem que ser feito é a descrição e a gestão do plano de dados, o Data Management Plan. Portanto, há um Data Management Plan. O que estão a ver aqui é um screenshot da versão offline. Existe uma versão online que terá que ser carregada com todos os dados, a dizer onde é que estão os dados, que tipo de dados são, que tipo de variáveis que estão a ser analisadas, como é que eu posso analisar e interpretar os dados e assim sucessivamente. Portanto, esta é uma das tarefas que temos que realizar logo no início. Mas há um outro conjunto de procedimentos genéricos, standard. Em primeiro lugar, quem é que tem acesso aos dados? Bom, toda a equipa tem acesso aos dados e devo dizer que toda a equipa de um determinado projeto tem que realizar aqueles treinos, aquelas formações que eu apresentei anteriormente. Imaginemos se eu tenho na minha equipa deste projeto um investigador que não é da minha universidade. Esse investigador terá que fazer esta mesma formação sobre gestão de dados, sobre questões da ética e da responsabilidade, antes de poder iniciar os seus trabalhos neste projeto de investigação. Cada participante tem acesso aos seus dados, aos seus próprios dados, podem ser dados em brutos ou podem ser dados em forma de relatório, e os curadores, que normalmente eles consideram como sendo administradores da universidade, também poderão ter acesso a esses mesmos dados,
para monitorização e para questões de auditoria, a qualquer instante, a qualquer momento. Bom, algo que somos aconselhados é fazer recorrentemente backups dos dados que são realizados, e esta regularidade depende muito das circunstâncias. Se é uma fase que estamos muito criticamente a recolher e tratar dados, se calhar isto vai ser feito com uma regularidade diária ou semanal. Se não estamos a trabalhar tantos dados, se calhar nós podemos espaçar um bocadinho mais. Mas onde é que devemos fazer este backup de dados? Tudo que são cópias físicas. As cópias físicas, claramente a política diz-nos que têm que ser mantidos nos armários fechados nos campos. Portanto, os documentos físicos têm que estar no campus, em armários que estão fechados. Os documentos digitais, todos os documentos digitais têm que ser feito o respectivo backup numa drive que está encriptada e também na Dataverse. E depois há de tomar as tais considerações relativamente às questões de dados que são mais sensíveis e do ponto de vista de confidencialidade. Pode ser o meu caso, que estamos a falar no desporto de alto rendimento, mas pode ser os meus colegas que trabalham mais na área industrial e que estão a desenvolver patentes, que o objetivo é criar startups que alavancam a respectiva economia. Casuisticamente e anedoticamente, por exemplo, há muitas agências neste país onde eu trabalhei em que muitas destas máquinas se encontram offline. E encontram-se offline para evitar problemas de hacking. Dizem vocês, isto talvez seja um caso extremo. Sim, talvez seja um caso extremo, é verdade. Mas se alguns de vocês estão aqui presentes gostam de desporto e leem recorrentemente notícias de desporto, se calhar lembram-se que houve uns Jogos Olímpicos de Inverno, não assim há tanto tempo atrás, e houve um programa de camuflagem, uma operação de camuflagem de doping criado por um determinado país. E, portanto, que isto estava a envolver sistemas muito, muito avançados. E para evitar este tipo de situações, já é época, o que se aconselhava em questões que sejam extremamente críticas, manter tudo offline. Após a investigação, o que é que acontece após a investigação? Concluímos o estudo, o que é que vai acontecer? Bom, nós temos um enorme conjunto de documentos para preencher. Um primeiro deles que é com base no Data Management Plan, que se chama The Research Data Declaration, onde temos que indicar todos os tipos de dados, os dados primários, portanto os dados em bruto, mas também os dados tratados, portanto os dados secundários, os respectivos entregáveis e tudo o que esteja relacionado com o projeto. A aplicação, a submissão da candidatura, a gestão financeira, as questões da aprovação pela Comissão de Ética, todo o ciclo, tudo isso tem que estar aqui descrito neste documento, onde está, como é que está, se está disponibilizado, opção A, se não está disponibilizado publicamente, opção B, e depois não. E tudo isto teremos que apresentar a respectiva justificação. Existe também um documento no fim, que é o relatório final para a Comissão de Ética, onde também temos aqui várias questões relacionadas com as questões de dados. Por exemplo, temos aqui se houve alguma quebra de confidencialidade ou de identificáveis no processo de investigação, se sim ou não. Se houve um processo de auditoria interno, assumindo que estamos a falar de uma auditoria interna, e se esse processo de auditoria interna identificou possíveis, potenciais quebras de confidencialidade, e se esse mesmo facto foi tratado pela equipa de investigadores. E depois, porque isto o princípio FAIR é que os dados possivelmente possam ou não vir a ser utilizados futuramente, é preciso também indicar se o próprio processo de assinatura da declaração de compromisso por parte de cada um dos sujeitos se diz claramente se estes dados podem ser reutilizados para futuras investigações ou não. Se sim, como? A política também desta universidade é que todos os dados têm que ser mantidos arquivados durante pelo menos 10 anos. E por fim, bom, aqui temos algo que também tínhamos que fazer, que era carregarmos e produzirmos evidência de que todo o ciclo do processo desse mesmo projeto está carregado no respectivo Dataverse da instituição. Portanto, alguns procedimentos que poderiam acontecer era refletir sobre o processo de embargo, que no meu caso, como vocês estão a entender, é bastante importante. Eu poderia fazer embargo parcial dos dados,
ou total dos dados? Se sim, ou se não, eu teria que apresentar a justificação, e também durante quanto tempo esse embargo iria ser realizado. Eu julgo que foi esta semana, não, a semana passada, houve uma normativa da política da FCT, a política de dados da FCT, que eu julgo que tem uma indicação do embargo que será tipicamente de 1 ano, mas que com a excepcionalidade que, em casos comprovadamente necessários, o processo de embargo poderia ser mais prolongado do que 1 ano. Bom, quando falamos no meu domínio particular, o embargo, habitualmente que solicitamos é de 4 anos. 4 anos porquê? É um ciclo olímpico, é o processo desde uns Jogos Olímpicos até aos outros Jogos Olímpicos. Provavelmente muitas das instituições, como aquelas onde eu trabalho a nível internacional, pedem esse embargo durante 4 anos. E estou quase a acabar, aconteceria que as respectivas auditorias ou monitorizações poderiam acontecer durante o processo do ciclo de decorrer do projeto, mas poderia acontecer no final. Poderíamos receber um e-mail de uma determinada estrutura da universidade a dizer no dia tantos, às tantas horas, nós iremos comparecer na sua instalação para fazer uma respectiva auditoria a todo este processo. A auditoria consistiria, fundamentalmente, não era tantas questões de integridade nestas fases. O que interessava era basicamente verificar se o que o investigador diz no Data Management Plan, o que o investigador diz naquele relatório final de dados, se depois se confirma depois quando alguém vai ao Dataverse ver onde é que estão os dados. Portanto, é mais ver se as coisas batem todas certas, se é fácil fazer a leitura, a interpretação de onde é que estão os dados, o que é cada um dos dados, a tal interoperacionalidade dos dados, se é possível realizá-las ou não. E habitualmente eu admiro muito as pessoas que faziam isto, porque faziam isto numa perspectiva pedagógica. Não era uma perspectiva de inspeção, mas era uma perspectiva pedagógica de ajudar. Era uma atitude bastante familiar e amigável, dizer, olha, se calhar estes dados poderiam estar indicados desta forma, ou aqueles poderiam estar de uma outra forma. Davam um feedback construtivo, e isso era bastante agradável para todos nós. Bom, e era isto que eu queria partilhar convosco. Foi esta minha experiência já há algum tempo atrás, mas que eh, pode ser interessante para todos nós, seja aqui no Instituto Politécnico de Bragança, aproveitar alguma destas práticas, ou seja nas vossas instituições, e inclusivamente aqui neste vosso projeto. Portanto, muito obrigado pelo vosso tempo. Excelente, muito obrigado por todos estes destaques aqui às práticas e tudo tão sistematizado que foi apresentado. Temos aqui ainda um bocadinho para algumas perguntas, se estejam à vontade para pôr aí no chat se desejarem. Eu e Elizabeth, eu lançava já um desafio que é, tu referiste algumas vezes a questão portanto, num projeto de ciência e cidadania, a questão da recolha dos dados não é desafiante, não é? Portanto, uma das perguntas que eu te fazia era sobre a integridade e a qualidade dos dados, como é que nestes processos de vá lá, coletivamente, alguém contribuir a partir de uma aplicação para os dados, que cuidados e que desafios é que há aí? Já referiste algumas coisas, mas o que é que tu destacarias como o que foi mais desafiante? E se este processo também de vocês criarem opções indicadas para a infraestrutura, vá lá, porque vocês tinham inicialmente uma aplicação, um site, e depois agora as coisas estão disponíveis num sítio específico de GBIF, alinhados com standards europeus. Se a infraestrutura vos veio facilitar também esse próprio processo de recolha e curadoria, quais é que foram os principais desafios? E vai pensando, porque eu ao Tiago foi muito bem sistematizado, mas se a infraestrutura que o Tiago tinha disponível para fazer este cumprimento destes workflows, principalmente a questão dos dados sensíveis, e eu percebo que sim, era que destaques é que pode fazer à infraestrutura que tinha disponível, nomeadamente para distinguir dados de um grau de sensibilidade maior que outros e conseguir tê-los no sítio adequado com a encriptação devida, porque muitas vezes nós sabemos que temos que fazer isto, mas depois o que está à mão de semear em termos de infraestrutura não nos facilita essa. Portanto, eram estes dois desafios que eu lançava. No entretanto, verificamos aqui perguntas. Se quiserem ir avançando já com estas respostas. Eu posso começar. Ou seja, um dos grandes desafios que nós temos ao envolver o público é as pessoas saberem identificar as espécies. Porque uma grande parte das pessoas vê verde, ou vê quanto muito tonalidades de verde, raras pessoas conseguem dizer o nome do verde. E para nós conseguirmos ter dados que sejam credíveis, nós temos que ter os verdes bem identificados pelo nome
e tem que ser a espécie certa. E dependendo das espécies, umas são mais difíceis de identificar do que outras. Portanto, daí nós fazermos um investimento muito grande em capacitar as pessoas para conseguirem identificar as espécies e, ou seja, a quantidade de dados que nós temos que conseguimos validar à primeira, o que nós vimos é a identificação da espécie. Nós não conseguimos ir ao local ver se a espécie está lá. O que nós verificamos é, por exemplo, se é uma espécie aquática, não pode estar em terra, e se for uma espécie terrestre, não pode estar em água. Mas a nível de todos os dados que nós pedimos, que tem a localização, tem a data, tem a identificação das espécies, os obrigatórios, nós verificamos a identificação. Quando temos dúvidas, como eu disse na apresentação, nós não validamos, perguntamos às pessoas ou deixamos por validar. O facto de nós validarmos uma grande parte logo à partida mostra-nos que uma grande parte dos utilizadores são pessoas que sabem identificar as espécies e, portanto, isso já ajuda-nos por um lado, desajuda-nos por outro, porque por um lado conseguimos ter mais confiança nos dados, por outro lado não temos a utilização da plataforma por toda a gente ou pelos os cidadãos que estão em todo lado. Mas a esse nível nós temos bastante segurança nos dados que estão a ser registados, que estão bem identificados. Com a passagem para a plataforma nova, ou seja, nós mantemos o nosso site, toda a ligação com a plataforma de registro continua no nosso site. O que nós mudamos foi a ferramenta de registro, que passou a ser do iNaturalist. Tanto num caso como no outro, portanto, quando nós tínhamos só as nossas aplicações dedicadas, como agora nesta, enquadrada no iNaturalist, os dados são disponibilizados na plataforma do SBIR, portanto, continuam a estar standardizados, disponíveis para qualquer pessoa ter acesso. Em termos de desafios desta mudança, eu acho que nós ganhamos em visibilidade, ou seja, o iNaturalist, que tem a rede portuguesa que se chama Biodiversity for All, é uma plataforma usada em termos globais para qualquer espécie, e, portanto, as pessoas estão muito mais alerta e usam muito mais essa plataforma, portanto, nós ganhamos muitos utilizadores, apesar de ganharmos utilizadores que não estão alerta necessariamente para as invasões, estão a registrar espécies, não sabem se elas são invasoras ou não, e conseguimos ter uma ajuda muito grande na validação dos registros, porque qualquer pessoa que é utilizador dessa plataforma pode fazer o registro, pode fazer a validação. Isto diminui um bocadinho a maneira como nós tínhamos segurança nas espécies estarem bem identificadas. É verdade que os dados que são partilhados com as plataformas globais só são aqueles que foram confirmados por mais do que 2 ou 3 utilizadores que concordam. Quando nós utilizamos os dados, nós vamos ver os dados que estão validados e por vezes encontra-se um ou outro que não está bem identificado. Normalmente em espécies que são muito semelhantes e, portanto, é natural a confusão. Mas é verdade que os dados dos cientistas também não são isentos de erro e os dados dos herbários antigos e que eram só especialistas, quando nós vamos vê-los, também há erros. Não é? Portanto, há aqui um grau de certeza e de erro, mas que não é diferente do que existe noutros tipos de dados. Obrigado. Mas temos que ter, obviamente, cuidados redobrados para garantir que as espécies estão identificadas de forma correta, Evidente. porque depois têm efeitos não só na investigação, mas na implementação, e há muitos municípios e entidades que lidam com as espécies no território que nos pedem os dados, e, portanto, nós precisamos que eles estejam bem identificados para as pessoas fazerem a gestão que precisam ou fazerem a notificação das espécies que são detectadas de novo de forma certa e validada. Excelente, obrigado. Depois dá só atenção ao chat, porque pode haver aí uma pergunta que possas também dar uma resposta aí direta ou no chat ou ao áudio, porque nós também depois terminamos. E o Tiago acrescenta agora também aqui o desafio que lancei. Sim, senhora. Dados sensíveis, infraestrutura. A primeira pergunta, antes de falar em infraestrutura, é como é que nós definimos dados sensíveis? Sim. Esta é uma grande dificuldade. E especialmente nós na Europa criamos muita regulamentação e depois a regulamentação cria-nos aqui um espartilho que é muito difícil depois de gerirmos com alguma flexibilidade. E o meu entendimento é que esse nível de regulamentação não é tão acentuado quer na Ásia, quer nos Estados Unidos. Voltando àquele meu exemplo do tempo do corredor, dos 100 metros, isso pode ser um dado sensível num atleta de alto nível, mas se for num jovem de 14 anos,
em que estou a estudar centenas de jovens de 14 anos, pode não ser um dado sensível. E é a dificuldade que nós temos às vezes em termos de regulamentação. E, portanto, o meu conselho aqui é que haja um bom senso da parte do curador e também da parte do investigador. Do parte do investigador, quando pede para bloquear, embargar alguns dados sensíveis, e fazer entender de forma simples o porquê, mas também do curador de entender do porquê. Relativamente à infraestrutura, sim, havia uma infraestrutura, felizmente era uma instituição que tinha essa capacidade, tinha capacidade do ponto de vista humano e do ponto de vista da infraestrutura para o fazer. Poderá haver também instituições em Portugal que o conseguem fazer e outras, se calhar, que necessitarão de mais alguma ajuda para ter todas aquelas infraestruturas de drivers, encriptações e staff para os ajudar. Eu vi no chat uma pergunta sobre legislação de período de embargo. Eu não tenho conhecimento, pode ser que alguém que esteja aqui presente tenha esse conhecimento. Eu citei o mais recente Sim, mas os documento. embargos aí que mencionou relativamente à política é mais relativamente à política de acesso aberto a publicações e tem mais a ver só com Pois, os exatamente, outputs de literatura científica e não tanto de pois, dados de exatamente. investigação. Uhum. Pois, exatamente. E eu ia dizer que eu não tenho conhecimento de dados. Portanto, a única orientação que eu conheço é esta aqui, e mais nenhuma do que esta. Sim, sim. Ok, obrigado. Portanto, estamos aqui a chegar ao fim para não adiarmos mais o nosso almoço. Agradeço muito à Elizabeth, que também sei que está a responder à pergunta ao Pedro, para que já fique respondida aqui no chat e o Pedro poderá ler. Entretanto, eu só destacava que nós vamos ter amanhã um webinar dedicado a uma coisa que foi destacada aqui pelo Tiago, os planos de gestão de dados. Portanto, como é que nós acompanhamos os dados que produzimos no projeto, portanto, e aqui tentarmos, a partir do webinar da manhã, promover a importância dos planos de gestão e partilha de dados, ou planos de gestão de dados, como quisermos chamar, a partir de duas colegas, a Eli Papadopoulou, que vem apresentar-nos e falar-nos da ferramenta Argos e da importância dos planos de gestão de dados nos projetos financiados, e a Alba Comino, que nos vai mostrar e dar conta de um caso de uso, um plano que ela fez para o seu projeto. Nos próximos dias temos também webinars espetaculares, antes do almoço ou depois do almoço, consoante ou durante o almoço, dedicado aos Electronic Lab Notebooks, na quarta-feira, dedicado aos repositórios, na quinta-feira, com também um caso interessante de uso do repositório da Fiocruz, uma instituição de saúde pública do Brasil. E no último dia, arrancamos aqui a nossa rede de Data Stewards em Portugal, com uma partilha de diferentes Data Stewards, uma sessão aqui coordenada pela Clara Boavida, do ISCTE e da coordenação do RIDATA, com depois um conjunto de convidados para partilharem experiências de administração de dados em diferentes dimensões das instituições. Fica aqui o convite. Se ficarem aqui algumas perguntas por responder, nós asseguramos que elas são respondidas por e-mail ou assim. Convido-vos, nós ainda estamos aqui a fazer o setup dos canais de comunicação, um site, etc. Mas se quiserem dar uma espreitadela já no LinkedIn e no Blue Sky, já podem visitar-nos, porque lá é onde estamos a comunicar nesta fase inicial todas essas atividades e, portanto, poderão também ver os links para se inscreverem nos diferentes webinars. Tiago, muito obrigado. Elizabeth, muito obrigado por vosso tempo, por vosso cuidado Obrigado pela em presença. explanar tão bem esta apresentação. Muito obrigado, porque é um excelente arranque de uma boa cultura, ou uma nova cultura, ou como quisermos, ou uma boa cultura para a gestão dos dados dos nossos projetos de investigação. Muito obrigado e, portanto, acompanhem-nos e participem nos próximos webinars. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigado, obrigado. Obrigado, boa tarde.